Senhor, te louvamos porque, como igreja, nós podemos sonhar em caminhar uns com os outros, em avançarmos, ó Deus, na vida cristã, independente se os dias são fáceis ou difíceis, se os tempos são bons ou maus, nós somos chamados, como discípulos, a crescermos em Ti, a avançarmos em Ti e a parecermos cada dia mais com o Senhor Jesus. Temos consciência que isso é possível pela obra do Teu Espírito. E o Senhor usa uns aos outros, na vida uns dos outros, para promover esse crescimento. E o que pedimos, Senhor, é que o Senhor fortaleça a Tua igreja nesta manhã com a Tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, como está escrito em Filipenses capítulo 2, nós leremos do verso 1 ao verso de número 11. Agora pela manhã eu estarei ministrando a primeira parte de uma reflexão, de uma exposição bíblica que se estenderá também à noite nesse capítulo. À noite nós estaremos refletindo do capítulo 12, ou do versículo 12 ao versículo de número 30, mas agora pela manhã a nossa reflexão será na parte inicial do capítulo 2 de Filipenses. Assim diz a Escritura: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos enfrentando uma terrível pandemia. Não sei se você sabe, mas tem um vírus que se introduziu na história de muita gente. Tem muita gente infectada. Tem muita gente doente. Eu não sei se você sabe, mas essa pandemia tem uma escala global. E ela tem afetado milhares e milhares de lares. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas estão desguarnecidas de como lidar com isso. E isso tem gerado uma crise sem precedentes. Não estou falando do coronavírus. Eu estou falando da outra pandemia, que já está aí. A pandemia cujo vírus da dureza do coração tem afetado famílias, destruído casamentos, separado pais e filhos, desaquecida a alma do povo crente, e tem gerado um tempo de frieza, distanciamento, ruptura, destruição de amizades, de famílias, de corações, e arrebentado com milhares de pessoas. Essa é uma pandemia, talvez menos perceptível, porém, talvez ainda mais devastadora. Nessa pandemia,
Aqueles que estão na linha de frente estão sendo exauridos. Entre eles, psicólogos. Vários estão desistindo da profissão, estão tirando licença para não trabalhar. Entre eles, conselheiros matrimoniais. Entre eles, os professores que estão assustados com o que estão vendo nas salas de aula. A minha esposa é professora num curso de inglês. E ela falou assim, meu bem, o que está acontecendo? Eu falei assim, como assim, Nair? Ela falou assim, você ter um ou outro aluno que não consegue se conectar, que não consegue prestar atenção, que está disperso, que não se relaciona com os outros, isso sempre teve. Mas você olhar para a turma toda e ver as crianças de um modo geral assim, e na verdade você começar a procurar que criança que está tendo um comportamento normal, e você ter dificuldade de achar, eu nunca tinha visto isso. Agora, você queria ser professor, por exemplo, na rede pública, e passar a semana toda numa sala com 30 crianças, cuja mente, o coração, a vida está dessa forma? Que preço que um professor paga hoje? E não é diferente com os pastores. Porque os pastores são homens de Deus, mas são homens. Estão sendo sugados, exauridos. Por quê? Porque estamos no meio de uma pandemia. E eu volto a dizer, eu não estou falando da pandemia do coronavírus. Como nós podemos reagir a isso? Como nós podemos reequilibrar as coisas? Que remédio aplicar diante de um desafio desse? Que respostas a palavra de Deus tem para a igreja e para a sociedade diante de um momento tão complexo, tão difícil, tão nocivo, em que as próprias relações da igreja e na igreja não estão tão saudáveis, e muito menos na maioria dos lares. O que fazer? Eu penso que essa carta pode ser um grande auxílio para nós. Ela pode nos dar um rumo, uma direção de como nós podemos tratar os sintomas dessa terrível pandemia relacional. E quando nós chegamos aqui no capítulo 2, dessa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele estava preso, a maioria dos comentaristas entendem que ele estava preso em Roma, devia ser por volta ali do ano 61 depois de Cristo. No capítulo 2, nós temos aqui um grande apelo do apóstolo Paulo, e você vai entender por que ele faz esse apelo. A igreja em Filipos foi uma igreja plantada, você pode ler lá em Atos capítulo 16, está o início da igreja em Filipos, plantada pelo próprio apóstolo Paulo. E como nós temos consciência pela narrativa de Atos, inclusive ele esteve outras 2 vezes em Filipos, era uma igreja que ele amava, que ele próprio plantou com a sua equipe missionária. Agora ele está preso. Provavelmente era uma prisão domiciliar, um lugar, não uma masmorra, mas uma prisão domiciliar, um lugar inclusive que ele podia receber pessoas, ele podia pregar o evangelho. Se de fato foi durante a prisão em Roma, havia um guarda romano, da guarda pretoriana, que era a guarda de César, que o vigiava. É interessante que quando a gente lê sobre a armadura de Deus na carta aos Efésios, que provavelmente foi escrita mais ou menos na mesma época, quando a gente lê a armadura de Deus, é porque o apóstolo Paulo estava ali sempre com um cara, todo vestido com a armadura diante dele. E aí a gente lê ele escrevendo em uma das suas cartas,
né? Os santos da casa de César te saúdam. Por quê? Porque o homem não era brincadeira, não. Preso, soldadão na frente dele. Eu tenho arma, eu tenho capacete, eu tenho não sei o quê. E Paulão vinha com o evangelho e pum! Arrebentava com a vida do cara. E o cara convertia. Ninguém segurava o homem. Mas havia uma característica naquela época em quem ficasse numa prisão. Na cultura romana, se os deuses quisessem que o preso permanecesse vivo, os deuses dariam um jeito dele comer. Se os deuses já queriam ir punindo ele enquanto ele estava esperando julgamento, era simples, os deuses deixavam ele morrer de fome. Entende a situação? Então ele está preso, ele pode pregar o evangelho, nesse sentido ele tem um certo nível de liberdade, então se alguém fosse lá, o guarda que estava vigiando ele, quem tivesse contato com ele, ele próprio diz que a palavra não estava presa, quem estava preso era ele. Mas para sobreviver ali, ele precisava de socorro. E essa carta é uma carta que parte do objetivo dela é agradecer aos crentes filipenses porque eles mandaram socorro para o apóstolo Paulo. Socorro material, para que ele não padecesse necessidade na prisão. Do lado inverso, que é quem recebe a carta, era um tempo muito difícil. Os crentes de Filipos estavam debaixo de perseguição. Aparentemente, nessa época, eles não estavam sendo mortos, mas eles estavam tendo bens e direitos confiscados por causa da fé. Então havia muita pressão, era uma situação muito difícil. E havia também um outro problema, os judaizantes, aqueles que tentavam pegar o Velho Testamento e falar, beleza, você é de Jesus, você aceitou Jesus, mas você precisa cumprir a lei para ser salvo. Os judaizantes também estavam pressionando aquela igreja. Então havia dor, sofrimento, externamente falando, e havia o desafio de uma heresia que tentava se plantar na igreja, desvirtuando o evangelho. E aí Paulo escreve aos filipenses, tentando trabalhar essas duas questões. E aqui vem as questões paradoxais do evangelho. A carta a uma igreja que estava sofrendo perseguição é a carta também muitas vezes chamada de a carta da alegria. Porque em nenhum outro texto bíblico, em 4 capítulos, se lê tanto a palavra alegria como se lê nessa carta. É a carta da alegria, escrita por um prisioneiro por causa de Cristo, para uma igreja perseguida por causa de Cristo. Então, gente, se você acha que as coisas andam difíceis para você, saiba que você não é o primeiro cristão que passa por coisas difíceis. Se os desafios são grandes, você não é o primeiro que está passando por desafios grandes. Se você às vezes se pergunta, mas como é que eu vou suportar tudo isso? Você não é o primeiro e nem vai ser o último cristão. Mas por que Paulo fala de alegria para gente sofrida? E hoje à noite, inclusive, eu quero mostrar um contraponto nessa palavra, porque ele fala que Deus o livrou para não ter tristeza sobre tristeza. Mas peraí, como é que ele tinha tristeza? Aí Deus assim, amenizou um pouquinho a tristeza, mas ele fala de alegria. Ele está sendo hipócrita? Você precisa vir à noite para você entender. Que a loucura do evangelho é assim. Na língua portuguesa funciona da seguinte maneira. Um antônimo de tristeza. Vocês não sabem português não, pessoal? Alegria. Um antônimo de alegria. Mas na vida cristã, às vezes a gente tem alegria em meio à tristeza. Olha que loucura. Olha que loucura.
A gente vai entender essa parte melhor à noite. E aí o apóstolo Paulo, então, consola esse povo, mas também exorta esse povo. E chama-os a ter alegria no Senhor, em meio à tribulação. Então, o nosso desafio, em um certo sentido, por circunstâncias diferentes, num tempo diferente, mas o nosso desafio é nós estarmos na alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é o quê, gente? É a nossa força. Não o contrário, porque eu tenho força no Senhor, eu tenho alegria. Não é isso. A alegria é a minha força. A alegria de quem? Do Senhor. Mas como então os filipenses conseguiriam lidar com aquela pressão externa da perseguição, com a perseguição interna dos falsos profetas, com tanta coisa acontecendo, com o apóstolo, plantador da igreja preso? Como lidar com tudo aquilo? E aí no capítulo 2, Paulo fala assim: se por estarmos em Cristo. E é interessante que ele fala, se por estarmos em Cristo, nós temos, olha que coisa interessante, a nossa união em Cristo produz algumas coisas. Cristo é o seu Senhor e Salvador? É o meu Senhor e Salvador. Você está firmado nele, não obstante as lutas e circunstâncias? Sim, pastor, estou firmado nele. Aí o apóstolo diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, eu acho que você tem, porque você está aqui hoje. Vários irmãos estão cultuando conosco online. Tem alguma motivação? Porque você está em Cristo? Sobrou alguma motivação? Tem alguma exortação? Tem muita gente que entende a palavra exortação como uma bronca. Exortação não é necessariamente uma bronca, mas é uma palavra de Deus oportuna no momento que você precisa. Tem tido palavra de Deus de amor? Alguma comunhão no Espírito? Alguma profunda afeição? Tem tido pelo menos um pouco de compaixão no seu coração? Isso aqui são o quê? Marcas que você está em Cristo. Você tem isso. Por estar em Cristo, então complete a minha alegria. Então não basta ter um pouco de motivação com as coisas de Deus. Às vezes uma palavra que vem para mim ou que eu entrego para alguém de amor. Ou mexe, vira, eu sinto um pouco de comunhão, coloca aquela música de louvor, aí dá aquela aquecidinha na alma, ou venho aqui no culto, me sinto assim renovado, aí eu percebo que o Espírito Santo está ali agindo. Não é todo dia que eu estou assim, não é toda hora que eu estou assim, mas eu tenho esses momentos de comunhão, glória a Deus por isso. Então tá bom demais, é assim a vida cristã. Não, tem mais coisa, tem algo a mais que precisa acontecer. Sabe por quê? O Novo Testamento tem 28 mandamentos, chamados mandamentos recíprocos. Você sabe o que é isso? Exemplo. Não mintais uns aos outros. Isso é um mandamento recíproco. Está dizendo para eu não mentir para o outro. Amai-vos uns aos outros. Esse é um mandamento de reciprocidade. Eu amo o meu irmão me ama. Perdoai-vos uns aos outros. Só precisa ter mandamento recíproco de perdão, porque às vezes eu erro com alguém e alguém erra comigo. Então a gente tem que cumprir o mandamento. Qual que é o mandamento? Perdoar uns aos outros. Esse mandamento não é
na nossa relação com Deus, no sentido de que estamos falando aqui de confissão de pecados. Tem gente que é tão doida que uma vez uma ovelha veio se aconselhar comigo, essa ovelha foi no infeliz de um pastor, e ele estava passando por muito problema. Aí o infeliz do pastor, que de pastor não deve ter nada, foi e disse assim para essa ovelha, ela entrou em crise, aí veio me procurar. É porque diante das dores e situações que eu estou passando, ela foi num pastor da teologia da prosperidade, só para você entender. E ela começou a dizer, eu tenho sido fiel, mas isso está acontecendo, eu tenho não sei o quê, mas isso está acontecendo. E o pastor, mas você já procurou ver se você está cometendo algum outro pecado? Eu já tentei olhar a minha vida, Deus, o que eu estou fazendo de errado para eu estar do jeito que eu estou, passando pela luta que eu estou. E você não achou nada? Não. E você participou da campanha tal? Participei, pastor. Eu fui a primeira. E está dando tudo errado. Tá. Aí o pastor, com a profunda sabedoria dada pelo diabo e o inferno, disse, então agora você tem que perdoar a Deus, minha filha. Perdoa a Deus. E quem sabe, se você falar, Deus, eu te perdoo, Deus vai começar a fazer as coisas acontecerem. Na nossa relação com Deus, Deus nunca erra com a gente, pessoal. Deus é santo. Deus é íntegro em todas as coisas. Quem erra é a gente. Mas na nossa relação uns com os outros, a gente erra uns com os outros. Então tem um mandamento recíproco para isso. Qual que é o mandamento recíproco? Perdoai-vos uns aos outros. Isso é mandamento recíproco. 28 no Novo Testamento. Eles são repetidos mais de 60 vezes. Mais de 60 vezes. Então, não basta você com você e Deus. É necessário a vida em comunidade. É necessário que a nossa família seja uma expressão micro da igreja. É necessário também que a igreja seja uma expressão da nossa família. É a nossa família em Cristo. E a nossa família dentro da nossa casa, como a família da fé, precisam entender o que a Bíblia nos ensina sobre os relacionamentos. Então não dá para caminhar sozinho. Não dá para ser cristão no isolamento. Não dá para ter saúde espiritual sem relacionamentos em Cristo. Agora, porque eu estou em Cristo, eu tenho motivação, eu tenho exortação de amor, eu tenho comunhão no Espírito. Meu coração está aberto à afeição e compaixão, mas tem que ter mais. E o que tem que ter mais? Primeiro, tem que ter busca pela unidade. Verso 2, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito. Se você olhar aí na sua Bíblia, não está escrito Espírito em maiúsculo. Então não está falando do Espírito de Deus, está falando do seu Espírito com o Espírito dos seus irmãos. Mesmo Espírito. E uma só atitude. Então nós temos que ter uma busca intensa pela unidade, que envolve tudo isso. Pensar a partir dos mesmos princípios e valores. Por que os lares estão divididos? Porque, por exemplo, os casais não estão pensando como a Bíblia ensina sobre aliança. Está lá o maridão olhando para si e achando que ele tem todo o direito, que ele é o bambambam, ele que está certo. Está lá a mulher, não, é ele que está errado, ele não entende, ele não mostra que me ama e não sei o quê. Está todo mundo pensando de um jeito diferente do outro.
Aí é a hora que vem uma pandemia e a falta de unidade dentro do lar se evidencia. Então a gente tem que pensar de maneira comum. Como é que a gente pensa de maneira comum? Quando a gente honra aquilo que toda vez que uma pessoa vem cá e faz uma profissão de fé e é batizada, ou quando a gente faz o batismo infantil, as pessoas dizem que elas creem. As pessoas vêm aqui para ser um membro da igreja, ele tem que dizer o quê? Eu creio que a Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Pastor, eu sei o que a Bíblia fala sobre divórcio, mas... Opa! Espera aí. Não tem mais. O que a Bíblia fala? Pastor, eu sei que o que a Bíblia fala sobre adultério, mas não existe mais. Pastor, eu sei o que a Bíblia fala sobre criação de filhos, mas não tem mais. O pensar igual é a conexão de todos nós com a palavra, com o princípio da palavra. Isso é que gera unidade. Mas também o mesmo amor. É o amor de Cristo sobre nós, que agora nos conecta em amor uns aos outros. Por sermos amados em Cristo, somos capazes de expressar o mesmo amor, como igreja e dentro da família. E aí a gente começa a ter o mesmo espírito, a gente começa a remar na mesma direção. E todo mundo começa a ter a mesma atitude. Exemplo, o exemplo que eu dei. De cá, maridão, não aguento mais essa mulher. Ela não concorda com nada que eu falo. Eu não aguento mais esse casamento. De cá, mulher, ela não me entende. Oh, cabeça dura. Aí, de repente, em Cristo, meu bem, me perdoa. A Bíblia mandou eu te amar como Cristo ama a igreja. Aí a mulher fala, oh, meu bem, eu também não tenho respeitado você. E a Bíblia manda eu respeitar. E aí a gente começa, no amor de Cristo, a falar onde a gente está errando. O que está acontecendo? E a palavra de Deus, através inclusive do seu povo, às vezes de um conselheiro, da pregação, de tantos meios que Deus usa na vida em comunidade, começa a te responder. E o coração começa a fluir em amor novamente. E isso então gera um espírito comum. Vamos lutar pela nossa família, vamos lutar pela nossa família, vamos cuidar, vamos cuidar. E há um movimento da graça. Porque agora há uma busca de unidade. E o que isso produz? Uma atitude comum. A mesma coisa dentro da igreja. A mesma coisa dentro da igreja. Porque tem um monte de gente na igreja achando que ele é o excluído, ele é o esquecido, ele não é o reconhecido. E às vezes há irmãos do lado padecendo situações muito piores. E há pessoas na igreja que têm um espírito altamente crítico. E eu quero dizer aqui que eu não sou contra, ao contrário. Eu desejo uma comunidade que tenha crítica construtiva, positiva e bíblica. Mas de repente você começa a ter gente falando assim, está tudo errado na igreja. É como se ele estivesse lá em cima de um monte. Tipo assim, ele não é igreja.
ele não é igreja. Porque ele está num monte. Ele não está dizendo assim, nós estamos errados. Está dizendo assim, está tudo errado na igreja. A igreja tem que mudar. Claro que a igreja tem que mudar. Há muita coisa que precisa mudar. Inclusive a sua crítica ácida, improdutiva e negativa. Por quê? Estou dizendo caso seja a sua situação, viu, meu irmão? Porque tem crítica muito válida. Domingo passado eu pedi perdão aos irmãos porque eu falei uma imprecisão. Vocês lembram disso? Quem estava aqui domingo à noite ouviu eu falar isso? Então, alguns estavam. Mas como é que eu fiquei sabendo? Porque um irmão querido me escreveu. Pastor, 2 vezes no sermão do senhor falou que Isaías tem 60 capítulos, Isaías tem 66. Glória a Deus que tem gente atenta. E eu pude falar, irmãos, me perdoem. Não tem problema nenhum. Isso é igreja. Isso é bom. Mas há coisas que quebram a unidade. E aí nós precisamos agora observar o nosso coração e a nossa vida. Porque se a gente quer lidar com essa pandemia relacional, nós vamos ter que construir um modo de pensar, basear a nossa vida no mesmo amor, termos um só espírito para construir uma atitude forte. Então a unidade gera sinergia, e isso é em Cristo. Vocês já observaram tanto que Cristo orou pela unidade dos seus discípulos? O quanto ele instruiu os seus discípulos? Vocês têm que amar uns aos outros como eu amei vocês. Segundo, a busca pela humildade. Verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a si mesmos. Quando eu olho aqui para o relógio, eu chego à seguinte conclusão. Eu tinha que pregar 3 sermões, um sobre cada ponto. Perdão, viu, irmãos? Então eu vou ter que correr um pouquinho mais dos 2 aqui. Busca pela humildade. Quando os fariseus tentaram questionar Jesus, por que Moisés autorizou dar carta de divórcio no Velho Testamento? A resposta de Jesus foi bem objetiva e clara. Por causa da dureza do coração dos homens. O que é dureza de coração? A raiz da dureza de coração sempre estará numa coisa chamada orgulho. Orgulho. Vaidade. Lembra do filme Advogado do Diabo? O filme termina parecendo que o diabo foi derrotado. Ele dá um jeito de voltar no tribunal. E a última frase que ele diz, por quê? Porque ele lança uma situação em que o cara que achou que tinha derrotado as trevas, ele enche o coração do cara de soberba, e aí o diabão lá diz assim, o meu pecado preferido é a vaidade. Mas isso não acontece na sua casa, nós somos presbiterianos, e todo mundo aqui nunca teve vaidade. Alguém certo dia perguntou assim, pastor Jean, por que o senhor acha que Deus dá tanta pancada no senhor? O senhor sabe? Aí eu disse, eu sei. Por que então, pastor? Eu falei assim, porque eu sou orgulhoso. Deus tem que me tratar, bem justinho, porque eu sou orgulhoso. Nossa, pastor, eu acho o senhor tão humilde. Aí eu pensei, sabe de nada, inocente.
A gente luta com orgulho. E quando a gente deixa o orgulho se instalar, a gente perde a humildade. E quando a gente perde a humildade, nós começamos a nos considerar sutilmente superiores. Foi feita uma pesquisa empresarial, não foi em igreja, com a seguinte pergunta: você acha que existe vaidade, hipocrisia dentro da empresa? Várias empresas. 78% responderam sim. Existe muita vaidade, muita hipocrisia. Aí eles mudaram a pergunta. Você acha que você às vezes é hipócrita ou vaidoso aqui na igreja? Aí a gente tem um problema matemático. Porque 11% disseram sim, eu sou. Mas como que existe 78% dizendo que tem na empresa, só 11% admite que é vaidoso e às vezes é hipócrita? Porque a gente tem dificuldade de ver e de admitir. Então nós precisamos buscar um coração humilde. Os 28 mandamentos recíprocos, se não houver humildade, nós não os cumpriremos. Por exemplo, não vai ter perdão uns aos outros. Porque se o meu coração está cheio de orgulho e o lado de lá também, cada um vai ficar fazendo o quê? Esperar o outro. Obrigação de quem? Procurar e resolver o problema. É dele. Pensa isso dentro de um lar, de uma família. O estrago que faz. Então o povo de Deus em Cristo é um povo que precisa buscar a unidade, mas para essa unidade acontecer, a gente também precisa buscar humildade. E nós não somos, irmãos, nós não somos por natureza humilde. É igual aquele político que foi candidato vereador em Goiânia, slogan dele: a minha maior virtude é a humildade. Quem faz propaganda da sua própria humildade é humilde, gente, pelo amor de Deus. É como se alguém dissesse assim: eu sou tão bom, que eu não vou dizer que eu sou bom para você. Existe falsa humildade. Existe às vezes orgulho e soberba. Até na atitude de se achar mais humilde que os outros. E aí o apóstolo diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, o que é que eu vou fazer? Considerar os outros superiores a si mesmos. Você quer tratar a humildade, você quer tratar o orgulho, a vaidade? Como é que você trata isso? Todo mundo aqui é maior do que você. Lá na sua casa, minha esposa é melhor do que eu. Meu marido é melhor do que eu. Não significa pensar menos de si, como disse o C.S. Lewis, mas significa pensar menos em si, não é de si. Ou seja, diminuir você no sentido de que você, não tem valor. Mas é pensar menos em si e olhar para o outro. O interesse dele é importante para mim. E aí a gente tem que entrar numa busca pelo cuidado uns com os outros. Verso 4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses. Ou seja, você tem interesses, você tem necessidades, você tem que correr atrás, a vida tem que acontecer. Se a gente não trabalhar, não tem sustento. Se a gente não aprimorar, você fica para trás no mercado de trabalho. Há situações na sua família, na sua casa, que são prioridade. Inclusive o apóstolo Paulo diz, que o solteiro tem o tempo livre para cuidar das coisas de Deus. Os casados precisam priorizar o cuidado em casa. Ok, então há interesses
que precisam ser cuidados. E a Bíblia não está dizendo que isso está errado, mas a Bíblia está dizendo, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Havia uma grande tentação na vida daqueles cristãos de Filipos. Ei, Paulo, você não sabe o tanto que o negócio está difícil aqui. Cara, eu tenho que cuidar da minha casa. Como é que eu vou ajudar alguém? Como é que eu vou ajudar um irmão? Como é que eu vou auxiliar outra pessoa? E aí Paulo está dizendo, não. Cuida sim do que você tem que cuidar. Mas divide com outros. Aí você lembra daquele mandamento recíproco. Suportai-vos uns aos outros. Às vezes suportar significa assim, Senhor, esse cara é chato. É uma forma de suportar. Meu Deus do céu. Lá vem o irmão de novo. Ou lá vem a irmã de novo. Suportai-vos. Mas glória a Deus que aqui nessa igreja não tem ninguém chato. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Você está pecando, irmão. Você está pensando em alguém aí agora, viu? Tem misericórdia, Senhor, dessa cabecinha. Aí você pega a palavra anterior sobre humildade, o tópico 2, fala assim, Senhor, Ele é superior a mim. Olha que forma legal de tratar isso, né? Mas o suportai-vos uns aos outros. É que a gente leva a carga junto. Mas em tempos difíceis como esse, nós corremos o risco de focar apenas no nosso interesse particular. Mais ou menos assim, está tão difícil, está tão pesado. Não é hora de eu tentar apoiar ninguém. Se todo mundo pensar assim, as coisas melhorarão ou piorarão. Você vai estar melhor daqui a um tempo, porque todo mundo está pensando assim, inclusive você. Ou talvez você esteja sucumbindo nos seus interesses. E aí, Paulo amarra tudo isso com uma das porções mais belas sobre Jesus. Ele fala, olha, se por estar em Cristo, vocês têm essas coisas, vocês têm amor, vocês têm afeição, vocês têm comunhão no Espírito. Mas aí vocês têm que agora lutar e vai trazer alegria para o meu coração, porque vocês vão buscar unidade, vocês vão buscar humildade, vocês vão buscar cuidar uns dos outros, não só dos próprios interesses, mas onde que vocês vão arrumar forças, condições, uma forma disso acontecer? Vendo Jesus. Olhando para Jesus, mas mais do que isso, tendo o sentimento de Jesus. Há um jogo de palavras aqui no grego que eu não tenho tempo para explicar agora. Mas a fala dele nos primeiros versículos está conectada no grego com a palavra sentimento. Sentimento aqui não é só uma coisa como assim, estou feliz, estou triste. Não. Sentimento é esse espírito encarnado em você, essa alma, essa percepção. E aí ele diz, traz isso para você, que você vê em Cristo. Por quê? Porque embora sendo Deus, Ele não considerou ser igual a Deus, que isso era algo que ele deveria apegar-se. Imagina Jesus antes dele se encarnar, lá na glória. Isaías 6. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas da sua veste encheu todo o templo.
Os anjos tampavam o rosto, os pés, e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Esse é Jesus antes da encarnação. Inclusive João diz isso, foi a respeito dele que disse Isaías, citando Isaías 6. E aí o que está aqui a palavra de Deus dizendo? Ele esvaziou dessa glória, virou um bebezinho. Deus teve que ser, ou a mãe de Deus, a mulher usada para vir o Emanuel, que, como diz, foi salva por ele, olha que loucura, trocava fralda do Emanuel. Foi colocado num coxo, numa manjedoura. Viveu num lugar pobre, numa época difícil. Mas não foi só isso. Verso 7, se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Será que isso foi humilhante para Jesus? Profundamente humilhante, porque é o Deus da glória, se fazendo homem, se tornando servo. Mas não foi só isso. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Deus obedecendo. E você briga com Deus por ter que obedecer. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Até onde Jesus chegou, meus amados irmãos. Será que a gente tem que brigar pela unidade? Será que a gente tem que brigar pela humildade? Será que a gente tem que cuidar uns dos outros? Irmãos, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que ver como Ele fez e dizer: Senhor, me perdoe. Porque eu tenho que ter esse coração, esse sentimento. Só que a Bíblia termina esse hino de louvor dizendo: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vou dizer o que vai acontecer com você, se você está em Cristo. Eu vou dizer o que vai acontecer com você, que busca a unidade lá no seu lar, na aliança da sua família, na aliança da família da fé. Você que fala assim: eu vou lutar contra o meu orgulho, eu vou lutar contra a minha vaidade, eu vou humilhar a mim mesmo, porque o meu Senhor se humilhou a si mesmo. Você que diz assim: olha, a minha guerra está difícil, as coisas estão duras, mas eu vou ajudar outros, eu vou cuidar de outros, eu vou dividir a carga com os outros. Um dia, esse exaltado nas alturas, que se humilhou, se fez servo, morreu, mas que já está exaltado novamente, sobre todo nome, um dia você vai estar de joelho diante dele. E aí você vai estar de joelhos, como um pecador, que o recebeu como Senhor. E vai ser colocada uma coroa na sua cabeça. Você vai ajoelhar para receber uma coroa. Porque todo aquele que se humilhar será exaltado.
Vamos louvar o Senhor.